Olá, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês aí, meninas, meninos? Bom, vamos ver hoje um assunto que vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente falar sobre as coisas de novo, né? Não tem problema nenhum. Então, a gente vai ver hoje como funciona o pensamento de um cientista, né? Como um cientista trabalha, o que ele necessita para poder trabalhar. Então, a gente fala o seguinte: o método científico. O método científico é como as pesquisas, os trabalhos científicos se desenvolvem. Isso é que é o método científico. Como fazer, como desenvolver tudo isso. Então, a gente diz que esse tal de método científico, ele funciona com várias regrinhas. Tá? E essas regras, elas são importantes para que a gente chegue ao conhecimento sobre determinados assuntos. Mas esse conhecimento ele pode ser uma coisa nova, né, que ninguém sabe exatamente como funciona, ou então pode ser até uma revisão, alguma coisa que a gente achava que era de uma forma e que de repente, por algum motivo, fatos novos, coisas novas acontecendo, a gente precisa rever, tentar corrigir ou até mesmo corroborar aquilo. Né? Não, realmente, poxa, a gente achou que era diferente, mas na verdade não. É exatamente dessa forma que acontece. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa passar por algumas etapas. A gente tem que ter algumas etapas. Então, a primeira coisa é você observar um fenômeno. Então, você olha alguma coisa acontecendo. Quando a gente olha alguma coisa acontecendo, a gente pode começar a tentar imaginar, poxa, por que será que isso acontece? Então, primeiro você vê algo acontecendo e depois você começa a pensar. Essa parte que você começa a pensar é a formulação de uma hipótese. Então, você vê alguma coisa acontecendo e começa a pensar como isso acontece, por que isso acontece. Essa parte de pensar o que acontece é a formulação de uma hipótese. Então você vai ter uma ideia. Eu acho que determinado fenômeno acontece por esse motivo. Aí você pensa no motivo. Só que agora você tem que tentar, de alguma forma, provar que aquilo é verdade. E aí você vai fazer experimentações. Então a terceira fase é você buscar alguma forma de experimentar aquilo que você acha que acontece. Então você vai tentar fazer experiências que podem ser em laboratório, podem ser até no próprio ambiente. Não tem que ser em laboratório. A experiência, ela não é algo restrita a laboratórios. Então você pode fazer experiências no próprio ambiente onde você observou aquele fato. E aí depois de várias experimentações, porque você não faz uma só, tá? Experimentação é algo que você faz algumas vezes, de preferência várias. Depois que você faz essas experimentações, aí você vai interpretar os resultados. Em cada experimentação que você fizer, você vai ter um resultado. E aí você anota, guarda aquilo. Depois de várias, você interpreta todos aqueles resultados que você teve. Interpretando, um processo também complexo, né? Existem várias coisas que a gente pode pensar para poder interpretar. E depois que você interpreta todos os resultados, com muita calma, muito cuidado, você chega a uma conclusão. E aí é que é uma coisa importante. Essa conclusão, ela pode falar para você que aquilo que você pensou, a hipótese, né? Aquilo que você pensou estava certo. Mas a conclusão também pode falar para você que aquilo que você pensou estava errado. Tem algum problema nisso? Nenhum. A ciência é assim. A ciência, ela não vai dar para a gente sempre aquilo que a gente acha que é verdade. Aquela hipótese que a gente elaborou, que a gente formulou. Então, a conclusão pode dizer que a gente estava certo ou não, tá? Esse processo de método científico, normalmente a gente coloca todas essas etapas. Só que nem sempre todas essas etapas são necessárias. Existem situações em que você pode pular uma etapa, por exemplo. E também, eu preciso demorar muito em cada etapa.
eu posso acelerar e correr? Isso vai depender do que está sendo estudado. Então, não existe também um tempo mínimo ou máximo para cada uma dessas etapas. As etapas elas vão acontecendo, elas simplesmente vão acontecendo, e quem diz o tempo de cada etapa é justamente o trabalho. É o trabalho que diz que cada etapa vai durar menos ou mais tempo. Como é que funciona então? Quando a gente observa alguma coisa acontecendo, observa um fenômeno, você deve tomar muito cuidado. Você tem que olhar aquilo, tá, de uma maneira muito calma, muito precisa, como se diz. Você tem que procurar verificar os detalhes, os menores detalhes. Às vezes a gente pensa, né? Ah, poxa, mas esse aqui é um detalhezinho pequeno, isso não é importante. No método científico é. No método científico, cada detalhe, por menor que seja, por mais que esse detalhe pareça não fazer diferença, ele deve ser, sim, observado e posteriormente analisado. Então, num exemplo, né? Observar o que acontece na natureza. Então você vai observar o modo de vida aqui de uma joaninha, né? Que é um inseto. Então vamos observar o modo de vida. Então você não vai simplesmente olhar rapidamente para essa joaninha e a partir daí já começar a pensar. Não, você vai observar, olhar os detalhes. Por exemplo, como ela anda, do que ela se alimenta. Então você vai observar, vamos fazer o modo de vida. Então você vai fazer uma observação bastante cuidadosa, bastante criteriosa. Então observar com o maior número, com a maior riqueza de detalhes possível. Aí depois você vai começar a pensar. Aí você vai tentar explicar, por exemplo, por que a alimentação da joaninha. Né? Vamos tentar imaginar algo sobre a alimentação da joaninha. Por que ela se alimenta desse jeito? Se ela se alimentar de determinado tipo de folha ou de outro tipo de folha, ou se ela se alimentar de outro inseto, de um inseto menor, se ela se alimentar de outro tipo de animal. Então você vai observar todo o processo sobre a alimentação da joaninha. Eu acho que a joaninha é herbívora. Eu acho que ela é carnívora. Não, eu acho que ela é um animal onívoro. Então você vai começar a pensar, tá? Vai começar a imaginar uma possível explicação para aquilo que está sendo observado. Aí, depois que a gente pensa bastante, tem as outras etapas. Depois, no final de tudo, lá depois da última etapa, pode ser, não é obrigatório, pode ser que todo esse trabalho que foi feito ao longo do método científico dê origem a um modelo para aquela situação, ou uma lei, ou uma teoria. Existem diferenças entre modelos, leis e teorias, mas para a gente isso não cabe no momento. Tá? Então, no final, é que sim, no final de tudo, a gente vai poder ter uma dessas situações. Caso tudo que a gente pensou se encaminhe nessa direção. Porque lembra que eu falei ali atrás? Nem sempre aquilo que a gente pensa, a gente consegue falar que é o correto. Nem sempre o que a gente pensou está correto. Bom, então a gente vai pensar, tá? As pessoas, o grupo de cientistas, porque é uma coisa importante. No método científico, uma pessoa não trabalha sozinha. Então, é um grupo, tá? Então, a gente pode ter os observadores, que vão anotar tudo aquilo que foi observado e passar para uma próxima etapa. O observador pode fazer parte da segunda etapa? Claro que sim. Mas o ideal é a gente pensar que não é uma pessoa só. Então, vamos pensar, de preferência até em grupo, nas possíveis explicações para aquele fenômeno que foi observado. E aí a gente vai experimentar, tá? Vamos voltar lá para a joaninha? Vamos fazer uma experimentação sobre a alimentação da joaninha. E aí você começa a levar para aquele ambiente aquilo que você acha que vai servir de alimento. Então você vai fazer experimentos, nesse caso experimentos de campo. Mas eu posso fazer um laboratório? Posso pegar um monte de joaninha e levar para o laboratório? Sim, pode. Então você vai fazer tudo isso, tá?
esses processos você vai fazer. Lembra que eu falei também? Não vai fazer uma vez só, você vai fazer várias vezes, tá? Você vai, quanto maior o número de experimentações você fizer, melhor para você. Então, é o conjunto de processos que serão utilizados para verificar se aquilo que a gente imaginou está certo ou está errado, para verificar as hipóteses. Então, as experimentações, como eu falei, né, elas podem ser feitas no campo, podem ser feitas em laboratório. E aí, mais uma vez, a gente falar que a equipe é uma coisa importante. Então, você tem experimentos feitos por mais de uma pessoa, mais de duas, mais de três, depende daquilo que a gente está pensando. Depois disso, aí você pensou, né, você observou, você pensou, você experimentou. Depois que você fez vários experimentos, aí você tem várias informações, que são os dados. Depois que você tem todos esses dados, aí você vai interpretar. Né? O grupo, na verdade, o grupo de pesquisa vai interpretar. Vai começar a olhar aquilo, analisar aquilo, interpretar. Tá? Vai analisar com cuidado tudo que for anotado, tudo que for importante. Então, essa interpretação ela vai depender de várias coisas que você pode fazer. Você vai usar gráficos, você vai usar tabelas, você vai usar todas as ferramentas que você tiver para poder fazer a melhor interpretação desses resultados. Então, interpretou bastante, com muito cuidado, muito critério, e a gente vai chegar na fase da conclusão. Nessa fase, o grupo, ali, né, o cientista, na verdade, os cientistas, né, o grupo de cientistas, nessa etapa, o grupo ele vai verificar se tudo aquilo que foi feito nas outras etapas, nas etapas anteriores, consegue dar uma resposta válida, uma resposta para tudo aquilo que foi pensado lá no começo, tá? Aí você vai poder sim, depois de analisar tudo, você vai chegar a fazer uma afirmação. Você pode, lembra, concluir que tudo aquilo que foi imaginado lá no começo pelo grupo realmente é verdade, mas a conclusão também pode dizer, olha, aquilo que a gente pensou lá no início não está certo, não. Vamos voltar, tá? Volta para a fase de formulação de hipóteses e aí vai sair outra coisa. E a gente vai fazer as experimentações todas novamente, tá? Muito bem? Então, nessa conclusão, é aquela fase onde você pode, se tudo der a resposta que a gente imaginou, né, que a gente gostaria que tivesse lá desde o começo, aí você vai elaborar. Você vai elaborar um modelo, que pode ser um modelo matemático, por exemplo, ou uma teoria, ou uma lei. Tudo isso dentro de ciência. Aí conclui, e depois conclui, aí você escreve. Aí o grupo, esse grupo de trabalho, ele vai escrever. Tá? Nós concluímos que as coisas são assim. Então, vai escrever um trabalho científico e aí vai publicar, né? Tem várias maneiras de publicar, vários veículos de publicação. Então, chega-se então a uma conclusão e aí você escreve tudo aquilo que você observou durante todo o trabalho do método científico. Tá bom, gente? As atividades que eu vou colocar para vocês, não esqueçam, vocês podem mandar para mim preferencialmente, lá pelo sistema VA, né, naquela ferramenta comentários. Caso não consigam, às vezes acontece. Caso não consigam, vocês podem mandar pelo e-mail, tá? Aí em cima. E caso não consigam nem pelo sistema e nem pelo e-mail, aí vocês podem mandar pelo Instagram, qualquer uma das 3 ferramentas. Lembra, tá, gente? Nessa ordem. Primeiro você tenta pelo comentário. Não conseguiu? Beleza, manda pro e-mail. Não conseguiu? Manda pro Instagram, tá? É importante seguir essa sequência também. Tá bom, gente? Então, até uma próxima. Tudo de bom para vocês. Não esqueçam, mais uma vez, fiquem em casa. Mais uma vez, essas semanas que estão vindo por aí, elas são ainda mais importantes, esse distanciamento social, tá? E caso seja assim, extremamente necessário,
Lembrem-se, saiam, mas máscara, o álcool, né, o álcool 70%, chegando de volta a casa, ver, né, lavar bem as mãos, de preferência, chegou em casa, tira logo a roupa que você saiu, bota logo para lavar e vai direto para o banho, tá? Mas caso também, né, haja alguma coisa, pelo menos as mãos, lava bem as mãos, aquela coisa da água e do sabonete. Beleza, gente? Então, espero que a gente se encontre aí daqui a um breve tempo, né? Mas esse breve tempo não é um tempo de dias, né? Infelizmente a gente está passando por tudo isso aí, mas daqui a pouquinho a gente se encontra mais uma vez, pessoalmente. É realmente uma coisa importante, esse encontro pessoal, tá? O contato é uma coisa importante. Então, fiquem bem, até mais para vocês.